Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje no Papo com Empresa a gente está recebendo a Irani. Vamos falar um pouquinho mais dos números, o que faz, diferenças ali, né? Não é papel e celulose como você conhece. Se você já conhece também, fica até o final, com certeza você vai aprender muito. Estamos aqui com o André, gerente de RI, que veio gentilmente falar conosco, explicar um pouquinho mais do case. André, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e conta pra gente, você já deve ter respondido mais de 1 milhão de vezes, mas vamos começar do começo. O que é a Irani, o que ela faz e no que ela se difere das conhecidas já Suzano e Klabin? Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui falando com todos vocês hoje. Então vamos lá, a Irani é uma empresa, é a única empresa brasileira listada na Bolsa de Valores brasileira, focada no segmento de embalagens e mais especificamente de embalagens sustentáveis. E o que é isso, né? As embalagens sustentáveis? Os nossos principais produtos são as caixas de papelão ondulado, que são aquelas caixas que todo mundo já deve ter visto quando comprou alguma compra pelo e-commerce em casa. Você provavelmente recebeu numa caixa de papelão ondulado, que é o que nós chamamos de embalagem sustentável, né? E também fazemos os papéis para embalagens, que é aquele papel marrom, por exemplo, da sacolinha do iFood, também é usado aquele papel de padaria, também aqueles sacos e sacolas de quando você vai, por exemplo, no shopping comprar roupa e você volta para casa com aquele saco de papel marrom, nós que fazemos esse tipo de papel. Então, é uma empresa, é uma tese muito interessante por capturar muito bem o valor das embalagens, embalagens sustentáveis, né? E muitas vezes é comparada equivocadamente a Suzano e Klabin, que são empresas que já estão listadas na Bolsa de Valores há mais tempo e são mais conhecidas do público amplo, né? Mas é bem diferente. Deixa eu explicar aqui um pouquinho. A Suzano, acho que não tem nada a ver com a Irani, tá? Assim, a Suzano, o foco deles é na celulose, então eles até vendem o produto final, um pouquinho, mas o foco deles, acho que 80% da receita, é a venda da celulose, que é um intermediário do processo, né? E é uma commodity, digamos assim, né? E enquanto a Klabin é um misto entre o que seria a Suzano e a Irani. Então a Irani é o pure player de embalagens e a Klabin ela tem parte da receita dela em embalagens e parte na venda da celulose. Perfeito, e muito focada no cenário doméstico, né? Cenário local, uma vez que a gente está falando de pouca exposição a dólar, né? Basicamente, a gente está na padaria, aquele papel do lado que embrulha as coisas, vai nas compras, né? A gente observou essa transição de sacolinha plástico, né? Até mesmo em loja de roupa, pela sacola de papelão, tudo isso o Irani que fornece, né? E a gente está vendo, né, André, aproveitando esse gancho, talvez uma mudança mesmo estrutural, né? Com pandemia, com as questões preocupação ESG, né? Muitas das empresas que se dizem ESG, né? E aqui cabe uma crítica, eu sempre falo, tem empresas que, fundamentalmente, elas não são ESG, né? Por mais que a gente vê alguns releases colocando lá, e eu acho que não é o caso da Irani, né? Ela vem aí justamente com boa parte, né, também desse fornecimento de material reaproveitado também, né? Muito bom ponto, isso mesmo. A Irani, eu costumo dizer que é uma empresa, assim, a essência dela é ESG. Porque o que nós fazemos, nós temos a floresta que nós plantamos, então são uma madeira que vem de reflorestamento, né, onde nós fazemos desde o princípio, plantamos e depois do ciclo nós usamos a madeira e replantamos outra no lugar, e assim segue o ciclo. E isso é mais ou menos 30%, cerca de 30% da nossa matéria-prima, e 70% é o papel reciclado. É a nossa principal matéria-prima, é aquele papel que já foi usado no consumo, então você recebe uma compra na sua casa e você descarta, ou mesmo em supermercados, shoppings, aquele papelão ondulado foi usado para transporte, ele é descartado e é reaproveitado, ele chega até a nossa fábrica
E isso faz com que assim, nós estejamos inseridos em uma economia circular, não é aquela... A economia linear é aquela, por exemplo, do petróleo, né, onde você faz uma extração de algum recurso natural e você usa aquele recurso e acabou, né, e depois aquilo vai parar na natureza e às vezes polui o oceano ou polui a terra e tudo mais. E não é esse o nosso caso, né? Assim, então, nós reciclamos esse papel e o papel aqui no Brasil, o nosso tipo de papel, ele é 86% desse papel marrom, ele é reciclado no Brasil, diferentemente do plástico, onde cerca de 20% só do plástico é reciclado. E então isso faz com que a gente esteja realmente inserido assim nessa demanda da sociedade de ter um apelo sustentável, sem contar que o nosso papel, mesmo quando ele é descartado na natureza, em menos de 6 meses ele se decompõe e vira adubo, e sem poluir os oceanos, não polui o meio ambiente, né, não polui a terra. Então isso acho que um apelo sustentável muito forte e que é uma demanda, assim, quando a gente olha do ponto de vista realmente de crescimento, de volumes que a gente tem observado nos últimos anos, a gente até mostra isso na nossa apresentação institucional, como o PIB do Brasil se comportou desde 2013 até o final de 2021. O PIB se comportou de maneira estagnada, ele caiu em alguns períodos, 15, 16, e depois recuperou um pouquinho, caiu em 2020 com a pandemia, recuperou em 2021, mas a gente ainda não atingiu o mesmo nível de PIB de 2013 até hoje. Por isso, se a gente olha o volume que foi expedido de papelão ondulado no Brasil, ele cresceu muito forte ao longo desses últimos anos, cresceu mais de 15% acumulado ao longo desses anos, justamente puxado por todas essas tendências que nós chamamos de tendências seculares. São demandas muito fortes, né, da sociedade de trocar o plástico pelo papel. Eu acho que a gente está só no começo dessa revolução. Quando a gente olha para países assim como a Europa, quem já teve a oportunidade, às vezes, de viajar para fora, ver como que isso... toda essa causa, digamos assim, é muito mais forte em países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos também. Acho que a gente está no começo disso no Brasil, então acho que a gente já começamos a capturar nesses últimos anos esse impulso muito forte, acho que ainda tem muito ainda por vir. E além disso, tem também o crescimento do e-commerce, né, que ele mexe estruturalmente com esse setor, porque a embalagem chega até o consumidor final. Uhum. Então, em vez de ser uma embalagem de transporte até o ponto de venda, agora você tem, sei lá, 50 produtos dentro de uma embalagem até o ponto de venda, e lá nesse ponto de venda é descartado. Agora, cada consumidor recebe uma embalagem até a sua casa, assim, às vezes para um produto ou 2 produtos. Então, isso leva esse last mile, né, como é chamado, leva a um aumento estrutural da demanda, que eu acho que também no Brasil está só começando, né? Bacana, isso a gente até vê nos números, talvez entrando um pouquinho, né? Recentemente vocês fizeram o follow-on a 4,50 lá em 2020, né? E a gente pensar num EBITDA na época aproximado de 220 milhões e agora estão aí já acima de 500, né, falando de EBITDA e o preço da ação, né, eu sei que o pessoal que assiste a gente, André, eu vou pedir que você nem comente, eu sei que também não pode, né, mas o pessoal gosta sempre de olhar preço, né, a diferença de preço e valor. O preço da ação, se a gente considerar esse múltiplo, né, ele ainda não é o mesmo, obviamente, do follow-on, né? Você estava falando um pouquinho dessa mudança estrutural, essas questões, né, que de fato fizeram, pelo menos no que eu olho ali, nos números da Irani, uma melhora muito significativa, né? A gente viu receitas crescendo, EBITDA crescendo, tudo que analista gosta de avaliar ali, né? Dividendos crescendo, inclusive dívida líquida diminuindo muito baixa, né? Inclusive você citou dividendos, eu assino a carteira aqui da Levante, né, varejo de dividendos e vou aproveitar aqui para pegar algumas informações divulgadas aí para vocês. A distribuição, né, de vocês, 25%,
e vocês estão ali muito forte, né? Queria que você comentasse um pouquinho da questão de yield, como é que está as projeções aí em virtude dessa mudança, se de fato for essa mudança estrutural, né? Certamente acho que tem bastante caminho ali, né? E a gente começa a olhar isso nos números da Irani já. Sim, sim. Atualmente, o dividend yield calculado nos últimos 12 meses está em 8,3%, se a gente considerar, né, todas essas distribuições e como acontecem as distribuições, é como você mencionou. Trimestralmente, a gente distribui 25% do resultado do trimestre e no fechamento do ano, caso o nosso endividamento esteja abaixo de 2,5 vezes o EBITDA, o que atualmente está em 0,9 vezes, então estamos com muita margem abaixo desse teto, né? Nós distribuímos 25% adicional relativo ao ano inteiro. Então isso faz com que, relativo ao lucro líquido do ano inteiro, dê 50% de distribuição de dividendos, levando esse yield de 8,3% atualmente, que a gente acredita que é perfeitamente sustentável e vai até crescer com essas tendências que nós estamos vivendo e também com o crescimento da companhia para os próximos anos, fruto de investimentos também que nós estamos fazendo. Bem legal. Inclusive, eu queria fazer um convite para o pessoal se inscrever no nosso Telegram, aí o link está na descrição. A gente vai fornecer um material complementar aqui aos dados que a gente está falando e também todas as manhãs a gente publica ali algumas informações sobre as empresas listadas. Bom, se a gente puder falar de projetos, né, André, a gente tem aí alguns projetos importantes, talvez destacar o Gaia, queria que você comentasse um pouquinho, um projeto gigantesco aí que vai certamente beneficiar os números ali daqui para frente, pelo menos ao meu ver, na Irani. Perfeito, perfeito. O Gaia é um projeto fantástico que nós estamos fazendo de quase R$1 bilhão de investimento bruto, onde ele leva a um ganho, um aumento da capacidade de produção de papelão ondulado, cerca de 20% aproximadamente de aumento dessa capacidade, mas o grande foco dele é em ganho de eficiência operacional dentro das nossas plantas atuais. Então, modernização das nossas máquinas, automatização de alguns processos e principalmente a caldeira de recuperação, que é o seguinte: dentro do processo de produção da celulose, você tem a oportunidade de aproveitar o resíduo da produção da celulose para também gerar energia elétrica, é uma energia limpa, natural, renovável, que vem da própria produção do celulose a partir da madeira, né? E com esse investimento que nós estamos fazendo, nós faremos isso, né? Então, além também da gente modernizar as nossas centrais hidrelétricas que nós temos, de geração que fica do lado da nossa fábrica, nós temos 2 pequenas centrais hidrelétricas. Então, com isso, nós teremos uma autossuficiência da produção de energia elétrica, com uma energia elétrica limpa, renovável, né, que vai ser mistura de hidrelétrica com essa recuperação da celulose, fazendo com que nós não precisemos mais comprar energia do mercado livre de energia, que é uma energia cara, que hoje isso impacta a nossa rentabilidade, né? Então são projetos que levarão a ganhos estruturais de EBITDA e que está dentro de casa, né? Projeto fantástico, André, quero parabenizar ali, porque se a gente vê, né, nesse mundo de inflação constante, né, e aí eu comentei para essa temporada de balanço, né, eu falei, as empresas que lucrarem nesse cenário desafiador estão assim mais do que de parabéns, aquelas que gerenciarem seus custos, né, estão se destacando realmente das demais. E a gente vê tendência não só na Irani, outras holdings, por exemplo, investindo em projetos de energia, então sem dúvida é uma forma ali de você controlar seu custo, né, e consequentemente poder focar em aumentos de receita. Então, projeto maravilhoso. Agora uma dúvida realmente que eu tenho, e não sei se é uma pegadinha essa pergunta, mas eu comparando pares internacionais, né, com a Irani, a gente vê um ROI muito acima da média de pares e ROIC também muito acima da média de pares. Estou olhando alguma coisa errada, pode falar na minha análise, ou alguma característica no mercado local que possibilita a Irani se destacar no Return on Equity e Return on Investment Capital? Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, de fato, nós temos um retorno sobre o capital investido
muito acima de pares. Acho que isso é fruto, em primeiro lugar, de uma boa gestão da companhia, né? Assim, de ter um uso eficiente, a alocação desse capital e uma estratégia também muito acertada, que eu acho que é o papel reciclado, porque o retorno sobre o capital investido dele, na nossa visão, é muito superior ao da fibra virgem também, por ele ter um ciclo de CAPEX, né, de caixa, de investimento favorável, né? Então, assim, você acaba, às vezes, perdendo um pouquinho na margem EBITDA, que é uma métrica operacional, porque você tem que comprar o papel reciclado, são as aparas, né? Para você transformar em uma nova caixa e dar um novo uso para ela, né? Então, operacionalmente, você tem que estar sempre que estar comprando. Porém, sob a métrica de investimento, ela é super vantajosa, porque o retorno sobre o capital investido é muito maior. Você não teve que comprar uma terra, você não teve que comprar toda uma floresta, você não teve que esperar X anos aquilo, e ter todo o ciclo de cuidar dessa floresta ao longo de vários anos. Então, se você olhar sobre a métrica do investidor, nós acreditamos que ela é uma estratégia vencedora, né? E o nosso retorno sobre o capital investido ele é realmente muito, muito acima da média da indústria, de outras empresas, além também de ele ser muito acima do nosso custo de capital, né? E é isso que realmente gera valor, né? Você ter um ROIC acima de um custo de capital, isso no longo prazo é o que realmente manda. foi uma melhora fantástica ali, né, do custo de capital, redução da dívida, enfim. André, eu queria agradecer você, a Irani, aí pelo bate-papo. Alguma pergunta que eu deveria ter feito não fiz? Alguma consideração final? Fica à vontade. Bom, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, a todos os telespectadores que nos acompanharam. E também gostaria de dizer que no nosso site, irani.com.br/ri, vocês encontrarão muito detalhamento. Nós disponibilizamos muitos materiais explicando em mais detalhe a tese, em qualquer ponto que eventualmente aqui a gente não tenha abordado e tenha ficado dúvida, podem também mandar e-mail ri@irani.com.br. E é isso, muito obrigado a todos. Bacana, André, obrigado, espero que você tenha gostado e a gente vai compartilhar também alguma informação no grupo do Telegram, não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo, um abraço.